Não compreendo com exatidão o que houve com a minha avó, mas me invade uma culpa terrível todas as vezes que me recordo de seu permanente adormecer. Não é tarefa simples percorrer mentalmente todos os detalhes de um determinado período que orbita a esfera da infância. Enquanto faço esse esforço, sinto minha memória enlameada, como barro molhado escorrendo entre os vãos dos dedos. Foi em meados de maio ou agosto, creio eu, devido à recordação da secura que jazia das queimadas. Tudo era envolto por uma espécie de filtro amarelo e esfumaçado que ocultava até mesmo o sol no horizonte. As folhas das plantas, retorcidas e quebradiças, iam cobertas de uma camada grossa de poeira avermelhada. No céu, formavam nuvens grossas e cinzentas, denunciando o fogo que consumia tudo o que estava pela frente. Fogo esse que, liderado pelo vento, parecia se igualar ao bafo cru e abafado do diabo. Sinto no peito as sensações desses dias e até hoje me invade certa quentura no estômago e na alma. As estações do ano não são muito bem definidas para nós, que estamos tão perto dos trópicos. Logo, o que podemos contatar sobre o nosso chão no mundo são períodos de chuva e de seca, de colheita e de plantio. E aquele era tempo de seca extrema, que doía nos olhos. Onde antes havia água abundante e pura, imperava um mosaico craquelado e duro. Nos vãos, via-se pequenos peixes mortos que não conseguiram suportar a ausência da água e se estragaram uns sobre os outros, amontoados, exalando um cheiro podre que curtia toda a atmosfera daquele lugar que se tornara tão cru e retorcido. A casa da minha avó, anos atrás, havia sido pintada por ela mesma, de branco marfim. O tempo finalizou a tintura, toda descascada nas paredes, feita de tábuas gastas. Tudo ali se transformou em um borrão laranja. Todas as coisas iam se atrelando à poeira. Para chegar lá em outro momento, em um momento esverdeado e fresco, seria preciso atravessar de canoa um rio límpido e de correnteza valente. As águas cor de ocre e forradas de plantas e lodo pareciam refletir a morada misteriosa das sereias de água doce. Ao entardecer, o sol pintava seus raios áureos nas águas que cintilavam douradas feito líquidos cordões brilhantes. Nas margens, habitavam punhados de lírios do brejo, que brotavam em touceiras e juntos exalavam um cheiro intenso e adocicado. Quando incessantes as chuvas faziam transbordar o rio, sendo preciso que minha avó se retirasse por um tempo, ficando em minha casa, na cidade. Sua morada, suspensa por palafitas, resistia à invasão das águas, conforme a seca do rio. Tais períodos da várzea iam se tornando menos frequentes. Estando em minha casa, eu pude aprender com minha avó diversos saberes transmitidos por sua família. Saberes que tanto agregaram ao longo da minha jornada. O sopro de seus ensinamentos ancestrais. Com minha avó, aprendi a fazer prendas domésticas, como transformar pedaços avulsos de pano em lindos cobertores de retalhos. Abordar pequenos animais em ponto cruz, segundo o que me dizia, a costura se assemelhava à pesca, sendo a agulha como a vara de pescar e o rio um lençol de algodão cru estendido por toda a redondeza. Ela mergulhava a linha entre os buracos do pano e fazia surgir em pouco tempo diversas imagens, assim como peixes surgem nas redes de pesca. Enquanto esteve comigo, me ensinou a bordar diversas figuras de peixes que encontrava nas pescas: tucunaré, aruanã, apaiari. Me ensinou também seus nomes e suas principais características, além de formas deliciosas de prepará-los. Receitas que não tivemos tempo de realizar, mas que flutuam, temperadas com manjericão e sálvia, em minha memória. Além disso, ela me ensinou que algumas plantas funcionam como remédios. Minha avó, tão afastada da cidade, dizia não acreditar nas farmácias. Se curava com chás, ungentos e tinturas,
elaborados a partir do vasto cultivo que tinha de ervas disponível em sua morada. Mas era com muito custo que ela ia e que ficava em minha casa na cidade. Dizia que não gostava de sair de sua morada, que para a chuva bastava desenhar sobre a terra, com um torrão de carvão, um sol com feição brava e rezar para Santa Clara, pois assim a água se assustaria com o sol desenhado e com a ordenança da santa e volta para as nuvens, sem precisar desaguar tanto. Ela dizia ter medo de se apossarem do seu único bem, aquele chão, que a possibilita plantar e semear o seu gosto. Praguejava por ter que deixar tudo o que ela havia construído para trás. Dizia que não precisava tanto, que retirava com baldes a água e que assim conseguiria vencer a cheia, junto com a força de suas orações, como tantos anos fizera. Mas não havia jeito. Era forçada pelo filho, meu pai, que só conseguia imaginá-la boiando entre as tábuas, sendo levada para longe. Ela ia lamuriando uma ladainha baixa, levando em uma maleta algumas mudas de roupa, imagens de santos, rosários feitos de semente de açaí e ervas secas. Às vezes uma galinha ou outra carregada pelos tornozelos, batendo as asas nervosas de quem parece saber que o fim será o forno e então o estômago de nossa família. Íamos até ela primeiro com o caminhão de meu pai, antes de pegar a canoa, e era custoso carregar tudo, mas íamos mesmo assim, para ajudá-la a vencer as cheias, para que ela não fosse levada junto às tábuas de madeira de sua casa, como meu pai temia. Com o tempo, esses períodos foram se espaçando, e então eu não lhe via fazia algum tempo. Ela sempre dava um jeito de fugir de nossa casa quando sabia que já havia passado o período de cheia do rio. Sinto que eram os pássaros que lhe contava, que o rio já havia baixado e que sua casa permanecia lá, esperando por ela, que os açaís estavam frescos, prontos para serem apanhados do alto dos açaizeiros. Assim, minha avó, de fininho, abandonava nossa casa, que era segura, porém urbana demais para ela, e regressava para aquele terreno que para nós parecia apenas hostil e vulnerável, mas que ela dizia ser o seu canto no mundo. Dizia que seu lugar era às margens do rio, apesar de não ser fácil viver por aqueles cantos. Era o modo que havia aprendido a viver. Alegava só conseguir dormir em rede, o colchão lhe doía as costas. Só adormecia em paz com a janela aberta, olhando para as estrelas do céu clareado pela lua. Dizia que sentia saudade dos peixes, de nadar com os botos, e se sentia cegada pelas luzes dos postes e das vendas. A verdade é que não se via útil dentro da vida urbana, e não se permitia envelhecer sobre nossos cuidados. Além disso, se queixava sempre sobre o sufoco do ar poluído, olhando para uma paisagem de prédios no lugar dos arvoredos. Não havia onde colocar sua criação de galinha e patos, além das inúmeras plantas. Reclamava de falta de espaço entre as ruas, às quais não cabia seu coração ribeirinho. Antes do rio encher, já sabendo de sua sina, ela plantava macaxeira, açaí, batata doce, bananeiras e outras plantas que podem resistir por baixo da terra, adormecidas até ser seguro dar frutos e folhas. Assim como, quando regressava, já havia alimento para si, e ela poderia retornar de onde havia parado, vendendo as coisas que semeou para os chamados atravessadores, que busca a colheita e vende entre a população da cidade nas feiras, cobrando metade dos lucros. Mas, naqueles dias de meados de maio ou agosto, concebi que nada daquilo iria conseguir resistir ao fogo. Em minha memória, consigo restituir entre fragmentos tudo o que sua casa era e tinha. Ao entrar pela escada de tábuas, era possível se deparar com prateleiras cheias de panelas e tachos, devidamente areados a ponto de refletir feito espelhos. Colheres de madeira de diversos tamanhos, alguidares de barro e vasos de diversas folhagens, fogão de lenha. Meu pai ia me explicando no caminho o que estava acontecendo. Por que teríamos que buscar a avó antes do período de várzea do rio?
Explicava que agora não era a água que temia, mas sim o fogo. Tentava me explicar de modo suave, para não assustar meu coração que ainda era de criança e batia ao passo dos acontecimentos. Dizia que nos períodos da seca poderia ser comum que algumas áreas naturalmente se incendiassem, que por vezes ocorria de um caco de vidro, um pedaço de espelho caído de algum automóvel, refletia a luz do sol e assim criar uma faísca que ia se alastrando rapidamente, mas que naquela proporção havia dito que, para ele, o fogo havia sido ateado de propósito, por mãos humanas que despejaram na mata litros de gasolina apenas para ver tudo queimar e morrer. Dizia que era vantajoso para os ricos que tudo virasse um campo aberto para assim se fazer dinheiro com soja ou cana, ou até mesmo através de criação de gado. E ainda que para reiniciar os ciclos das plantações era de costume queimar mato seco. Além disso, a seca do rio não era uma seca natural, mas o resultado da ausência prolongada da chuva, apenas uma devolutiva da natureza contra ações que para com ela foram cruéis até o limite. Ações visadas no lucro de grandes indústrias hidrelétricas que despejam sujeiras nos rios, maculando as brandas águas, formando grandes barragens. Eu não entendia muito bem do que se tratava, mas me assustava ver o deserto que o rio virou. As pessoas caminhando onde antes seria impossível, levando nas costas caixas d'água, pois a água potável não era mais um privilégio daquela região. E mais à frente, o cenário desértico ia se transformando em um panorama infernal, devido ao fogo que se alastrava. Às vezes, durante o percurso, meu pai parava o caminhão e jogava a terra em pequenos focos de chamas que se formavam, fazendo tudo o que podia para tentar conter os incêndios. A terra ardia e estava turva. Das árvores restavam apenas os troncos retorcidos. No céu, coberto por fumaça, se via de relance aves voando tontas, sem rumo. Quando finalmente chegamos, lá estava ela, minha avó. Usava da pouca água que lhe restava para aguar uma cruz que fizera com galhos amarrados, simulando um cruzeiro, enquanto entoava uma Ave Maria, rogando à Virgem que a água voltasse, que a chuva viesse para apagar o fogo. Trazia consigo apenas um vaso com o lírio do brejo plantado. As flores caíam frondosas em pencas de pétalas. Não eram alvas como qualquer lírio do brejo. Este era um lírio diferente, que nunca havia sido visto por mim. Ao entrar no caminhão, percebi que o vaso emitia certo som, como se houvesse dentro um tambor. Ao ser questionada por nós, ela disse que dessa vez ia só levar a planta. Queria carregar um pouco de sua terra consigo, já que era dessa terra que se formou sua pele e seu sangue. Dizia, aturdida pela situação, que eram seus dedos as raízes daquele chão que agora ardia. Suas lágrimas desciam por entre as rugas do seu rosto e formavam pequenos mananciais por debaixo dos seus olhos. Olhos que miravam a paisagem desesperadora com desencanto. Dizia chorar pelos animais e me fazia assim imaginar o fogo saindo por entre as carcaças, como se os bichos tivessem se tornado dragões cadavéricos, cuspindo fogo pelos buracos dos ossos. Enquanto o vaso tamborilava, as flores eram rubras, de vermelho quente e penetrante. A cor me chamava e eu não conseguia tirar os olhos. Talvez para não ter que olhar para fora da janela do carro. Não havia essa espécie misteriosa, o cheiro das outras, mas exalava certo odor almiscarado. Ao fim da viagem, a planta já era, para mim, uma obsessão. Chegamos em casa depois de um longo percurso. Minha avó, fatigada e triste, foi logo entrando, ajudada por minha mãe, que esperava aflita até então. O vaso minha avó largou para fora, para não sujar o piso claro do chão que agora teria que ficar irremediavelmente. Eu rodeei o vaso e fiquei espreitando, em uma curiosidade que contorcia meus nervos. Eu queria saber que mistério sustentava aquela planta.
Porque era diferente das outras, rubra, enquanto as demais que beiravam o rio eram alvas. Por fim, não teve jeito. Meti as mãos na terra do vaso e comecei a cavucar. Não consegui admirar quieto aquela planta que rompia o silêncio, que soava como um tambor. Extraí a planta pelo caule, ela não saiu fácil, e quando saiu, percebi que um líquido igualmente vermelho escorria por ela. Joguei a planta em um canto, assim, sem cuidado e sem amor. O vaso ainda pulsava, e dele foi saindo o que parecia restos de carne crua. Hoje, compreendo o que seria aquilo, mas naqueles dias esfumaçados de meados de maio ou agosto... No instante que se seguiu, vi meu pai sair correndo com minha avó nos braços, como que desmaiada. Ele, atônito, parecia compreender menos do que eu. Minha mãe nem mesmo viu que eu havia remexido na planta e muito menos que havia encontrado por dentro do vaso. Passou por mim um vulto desesperado. Levaram-na ao hospital, onde se encontra em repouso até hoje. Acontece que o caso de minha avó nunca havia sido visto antes. Nunca se comprovou coisa igual. Ao ser feita uma bateria de exames, foi constatado que ela apenas adormece. Seu semblante é calmo e relaxado. Não podemos chamar de morte um corpo que não se decompõe e que por anos e anos se mantém o mesmo, inerte, sem nenhum tipo de aparelhagem. Passei por toda a infância até a adolescência que agora me encontro visitando-a e não faz sentido nem para mim, nem para ninguém que a acompanha. A culpa que carrego se acopla a outro fato, igualmente aterrador e que torna toda a situação ainda mais curiosa. Ao lugar de seu coração, há um rizoma de lírio do brejo, uma batata, como suas raízes fincadas em seu peito, como costumam fazer as raízes. Os médicos extraíram uma amostra e comprovaram a espécie, popularmente conhecida como lírio do brejo. E constantemente a sala de hospital que reside é circulada por médicos e outros estudiosos que muitos examinam e não concluem nada. Mas eu sei o que houve e guardo comigo esse segredo e essa culpa. Sei que minha avó é feita da mesma substância que é feita a terra fértil da margem do rio, e que, não suportando a dor de ver o seu lar invadido por chamas, enterrou seu coração em um vaso e trocou-o por uma batata, um coração vegetal, que pode adormecer profundamente em tempos de agruras. Depositou seu coração com quem planta uma semente, e desse plantio nasceu o misterioso lírio, rubro como sangue e pulsante. Por fim, sei que colocou em seu peito um punhado úmido de solo, para que só assim fosse possível suportar a secura de sua vida, arrebatada pelo fogo. Sei que extraiu o coração da minha avó do vaso, como quem extrai qualquer erva daninha, como quem arranca a fruta verde do pé, sem esperar amadurecer, como quem invade e explora. Sei que fui eu, o ceifador, que sem perceber consumiu algo que deveria ter sido preservado, sem me atentar ao efeito devastador que eu haveria de causar no rumo natural das coisas. E penso ainda que agora, diante de tudo, não tenho nem mesmo um vaso de terra que possa suportar o peso de meu coração chumbado. Muito menos um punhado qualquer de terra ou lodo que possa umedecer os vãos secos do meu peito craquelado. Palustre Coração.